Então, nesse trabalho, nós vamos falar do vapor saturado, agora o entendimento. Então, nessa arte, eu coloquei todos os elementos que têm a relação com a formação do vapor saturado. Então, nós estamos vendo aqui os elementos como a pressão interna do vapor saturado, a temperatura, o calor sensível, o calor latente, o calor total, que é a soma do calor sensível mais o calor latente, o volume específico. Então, esses elementos aqui é que nós vamos avaliar para entender como se comporta o vapor na câmara de vapor de uma caldeira, aproveitando e comparando um projeto de uma caldeira, chamada aqui caldeira C2, que trabalha com uma pressão interna, uma pressão operacional, no caso, que foi aquela pressão aonde, quando o projetista precisou das informações, ele entrou em contato, ou o cliente entrou em contato com ele, aonde o ponto de partida foi ele perguntar qual a pressão operacional que esse cliente vai utilizar no seu processo industrial. Então, esse cliente tem que conhecer os seus equipamentos que estão lá na planta industrial dele e entender que a pressão operacional é a maior pressão que está no equipamento que tenha lá no processo industrial dele a maior pressão. Então, essa vai ser a pressão que a caldeira tem que fornecer a esse cliente, fornecer ao processo industrial dessa empresa. Essa vai ser a pressão operacional. Assim como esse cliente tem que ter a certeza e a garantia que os fornecedores que forneceram as máquinas e equipamentos do processo industrial dele estejam informando, passando informações corretas quanto à pressão operacional e mais quanto à capacidade de vapor que cada máquina dessa precisa para fazer o processo industrial lá na planta dele. Então, a capacidade é dada em kg por hora, enquanto que a pressão é kgf por centímetros quadrados, já que pressão é uma relação entre uma força e uma área. Daí a unidade kgf por centímetros quadrados. Enquanto a vazão, a capacidade que precisa a máquina dele, é uma vazão de vapor, é um fluxo de massa de vapor que alimenta o equipamento lá no processo industrial, aonde a unidade é kg por hora, e kg é massa, e hora é tempo. Então, a vazão ou a capacidade requerida pela máquina é uma vazão de vapor, é uma relação de uma massa com relação a um tempo, kg por hora. Resolvi falar desses conceitos básicos porque nós vamos precisar na interpretação dos elementos constituintes do vapor. Então, nessa arte, eu já mostrei os elementos que nós vamos avaliar. Mostrei a caldeira 2, mostrei a caldeira 1. Observe que a caldeira 1
a pressão operacional dela é 7 kgf por centímetro quadrado, enquanto a caldeira 2 é 8 kgf por centímetro quadrado. Então, na sequência, nós vamos voltar a fazer um comparativo entre essas duas caldeiras. Mas como ponto de partida, nós temos que entender o que é, primeiro, vapor saturado. Então, o senhor sabe que os estados físicos da água, o primeiro estado, o mais conhecido, é o líquido. O outro estado é o sólido, o gelo. E o estado que nós estamos aqui em discussão é o estado gasoso, que nós vamos chamar de vapor. Então, vejamos como acontece a formação do vapor e como esse vapor é gerado. Então, o senhor já sabe que no interior da caldeira nós temos o líquido água. Já sabemos que esse líquido água no interior da caldeira é mantido no nível operacional, aonde numa caldeira, no caso, uma caldeira flamo-tubular, que nós já conhecemos perfeitamente, tem os tubos de gases quentes, aonde nesses tubos estão circulando os gases quentes que são produzidos lá na fornalha. Existe a combustão lá da lenha ou de outro combustível sólido. O fato é que nessa combustão desprende o calor. E esse calor, ele vem conduzido nos gases quentes que circulam nos tubos de gases quentes da caldeira. Então, esse calor vai aquecer a água, porque os tubos de gases quentes, como é do conhecimento dos senhores, estão mergulhados dentro da água da caldeira, como os senhores estão vendo aqui. Pois muito bem, e o que vai acontecer? Ao passar do tempo, esses gases quentes vão transferindo o calor para a água que está no estado líquido. Essa água vai aquecendo, dependendo da pressão, ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Então cabe os senhores prestar atenção no que eu vou agora diferenciar calor excessivo e calor latente. Então, os senhores observem que eu estou aqui numa pressão. Então, nós vamos considerar essa pressão de 1 kgf por centímetro quadrado. E os senhores observem que nessa figura nós temos, nesse retângulo menor, escrito CS, calor sensível. Nesse retângulo maior, nós temos CL, calor latente. E os senhores observem a pressão desse sistema, desse vapor, desse líquido, 1 kgf por centímetro quadrado. Então, nessa pressão de 1 kgf por centímetro quadrado, essa água que está no estado líquido está recebendo calor. Considerando que se parte
do zero, a caldeira estava desligada, a proporção que vai circulando os gases quentes no interior dos tubos, logicamente, a água que está no estado líquido vai recebendo esse calor e ela vai aquecendo. Então, os senhores observem que do estado líquido aqui, a água começou com 0 graus centígrados e foi a 99,1 graus centígrados. O que aconteceu aqui no calor sensível? No calor sensível, o que aconteceu é que a temperatura cresceu de 0 a 99,1 graus centígrados. Mas o estado de 0 a 99,1, o estado desse líquido continuava líquido. Agora, se observa que a partir de 99,1 graus centígrados, houve uma mudança de estado. A água que estava no estado líquido passou para o estado gasoso. Então, nós temos aqui a formação do calor latente. E o calor latente tem a característica da temperatura permanecer constante. Os senhores observem que quando passou para 99,1 graus centígrados, a água que estava no estado líquido passou para o estado gasoso. Continuou a se dar calor, porque continuou passando os gases quentes no interior dos tubos. Então estava dando calor, mas só que a temperatura não mais aumentou. O que aconteceu é que a partir daí nós temos um calor latente. Essa temperatura, esse calor que está recebendo agora a água, é para que se mantenha, para que se passe do estado líquido para o estado vapor, e esse estado de vapor, que é o calor latente, a temperatura continua constante. O que houve no calor latente é que o estado que era líquido da água passou para o estado gasoso, mas a temperatura se manteve constante. Pois muito bem, se os senhores observarem, agora raciocinando que essa água está no interior da caldeira com uma pressão de 7 kgf por centímetro quadrado. Então, nessa característica de pressão, nós vamos conseguir transformar essa água no estado líquido para o estado de vapor, mas numa pressão mais elevada, do que nesse exemplo anterior. Então, o comportamento vai ser o mesmo. 7 kgf por centímetro, lá a pressão. Começamos outra vez de 0 graus centígrados, foi-se dando calor para essa água, e quando se alcançou a temperatura de 164,2 graus centígrados, houve a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então, a partir daí, nós vamos ter o calor latente,
mantido a 164,2 graus centígrados. Então, nessa primeira arte, a gente observa que o calor sensível, quando chegou em 99,1 graus centígrados, foi 99,1 quilocal por kg. Nessa pressão, se observa que a temperatura permaneceu constante e esse calor latente é de 539,4 quilocal por kg. Logicamente, o calor total desse vapor vai ser a soma do calor sensível mais do calor latente. Nesse caso, se observa, o comportamento foi o mesmo, mas nós estamos agora trabalhando com uma pressão maior. É uma caldeira, que é o exemplo da caldeira 1, que trabalha com a pressão operacional, no caso aqui a pressão interna, de 7 kgf. Então, o 7 kgf é mantido. O que vai acontecer é que nós vamos ter que doar um calor de 165,6 quilocal para 1 quilo da substância aqui se transformar em calor latente. Quando isso acontecer, nós vamos alcançar uma temperatura de 164,2 graus centígrados. A partir daí, mesmo que você fique doando calor, colocando mais lenha lá, esse calor que vai ser cedido ao vapor é para que mantenha constante a temperatura de 164,2 graus centígrados, produzindo um calor latente de 493,8 quilocal por kg. Pois muito bem. Então, nós já estamos crentes que o calor sensível acontece com a variação de temperatura, mas não muda de estado, continua líquido. Agora, quando chega a uma temperatura característica, em função da pressão, no caso aqui da pressão de 7 kgf por centímetros quadrado, quando alcançar a temperatura de 164,2 graus centígrados, essa água já começa a se transformar em vapor. A partir daí, essa temperatura é mantida. E nós temos aí a mudança do estado líquido para o estado vapor. A água que está entrando na caldeira, que vem no estado líquido, fica mantendo o volume no interior da caldeira como constante e vai se transformando em vapor. E esse vapor, no caso dessa caldeira de 7 kgf por centímetro quadrado, o calor latente, que é uma parte componente do vapor, no caso aqui o vapor saturado, os senhores já sabem que o vapor
temperaturado é a soma do calor sensível mais o calor latente, que é para dar o calor total. Então tudo começa com o calor sensível, aonde o calor que vem dos gases quentes, que foi gerado lá na fornalha, vai aquecendo a água até essa água se transformar em vapor. E esse primeiro calor, para aquecer a água, nós chamamos calor sensível, aonde a característica do calor sensível é variar a temperatura, mas o estado físico se mantém. Agora, quando chegar em 164,2, aí essa água que estava no estado líquido passa para o estado gasoso, mantendo a mesma temperatura. Fica patente que o estado gasoso, que é o calor latente, é mantida a temperatura e o que muda é o estado físico, que no caso aqui, isso é muito interessante para a caldeira, que nós estamos conseguindo encontrar um vapor numa pressão elevada. Então, nessa pressão de 7 kgf por centímetro quadrado, nós conseguimos obter um vapor com a temperatura de 164,2 graus centígrados, com a produção de calor latente de 493,8 kcal por kg. Muito bem, então nós vamos agora comparar a caldeira 1 com a caldeira 2. Então esse cliente aqui trabalha com um vapor que é uma pressão operacional que atende perfeitamente ele, de 7 kgf por centímetro quadrado. E ele informou ao projetista que precisava de 6.000 kg por hora de vapor. Um fluxo de massa que tem que seguir para o processo industrial, aonde lá esse fluxo de vapor é distribuído entre as máquinas que estão ao longo lá do processo industrial. Foi muito bem. Já o cliente da caldeira 2 disse, olha, no meu caso eu preciso é de 8 kgf por centímetro quadrado. Mas a minha quantidade de vapor também é 6.000 kg por hora. Agora vem uma explicação que muitas vezes eu sou questionado. Senhores, o tamanho da caldeira, quando eu falo 6.000 kg por hora, tem a ver com a relação de superfície de aquecimento. Então, quanto maior a superfície de aquecimento, mais vapor pode produzir essa caldeira. Considerando que essa caldeira aqui tenha uma superfície de 300 metros quadrados e essa caldeira 300 metros quadrados, fabricada pelo mesmo fabricante, esse fabricante disse que para cada metro quadrado da sua caldeira, ele consegue tirar de cada superfície de aquecimento 20 kg por hora. Então, se essa caldeira aqui tem 300 metros quadrados, que é a superfície de aquecimento, essa caldeira também 300 metros quadrados. No cálculo do projetista,
para cada metro de superfície de aquecimento, nós temos 20 kg por hora. Daí, os 6.000 kg por hora. Está explicado o tamanho da caldeira. Agora, a pressão. Senhores, observem que essa pressão aqui é maior, é 8 kg por centímetro quadrado. E essa aqui é 7. A pressão da caldeira tem a ver com a espessura da chapa, do costado, dos espelhos, para resistir essa pressão interna da caldeira. Então, uma caldeira que tenha uma pressão elevada, correspondendo 8 maior do que 7, então essa caldeira de 8 kg por centímetro quadrado, com certeza a espessura da chapa dela é maior do que da caldeira de 7 kgf por centímetro quadrado. Pois muito bem. Então nós já explicamos essa relação de capacidade de geração de vapor e pressão. Agora nós vamos aqui observar. Os senhores observem que quando nós temos aqui a pressão de 7 kgf por centímetro quadrado, então se aumentar essa pressão, a temperatura aumenta. Que é exatamente o que aconteceu nesse fabricante 2. Na verdade, dessa caldeira 2 feita pelo mesmo fabricante. Ele pediu então uma pressão de 8 kgf. Então, como ele vai trabalhar com 8, essa caldeira aqui, aonde a pressão maior, vai ter uma temperatura de vapor maior. Então, significa dizer que a temperatura do vapor cresce com a pressão. Do mesmo jeito, o calor sensível. Nessa caldeira que tem 7 kgf por centímetro quadrado, o calor sensível é 165,6 kcal por kg. Nessa caldeira 2, como a pressão é 8 kgf por centímetro quadrado, o calor sensível acompanhou, também cresceu, foi para 176,4 kcal por kg. Agora vejamos o que acontece com o calor latente. O calor latente tem uma característica: se a pressão aumenta, há uma tendência do calor latente diminuir. Como os senhores observam. Aqui, com 7 kg, nós tínhamos um calor latente nessa caldeira de 493,8 kcal. A mesma caldeira, com a mesma superfície de aquecimento, a mesma produção de vapor, mas só que trabalhando com 8 kgf. O que aconteceu com o calor latente? Diminuiu um pouco. Diminuiu um pouco. Mas o calor sensível aumentou. Porque teve que aquecer mais a água para sair do estado líquido, para vaporizar numa pressão maior. Então fica patente que o calor latente, quando a pressão aumenta, ele diminui um pouco.